E Nabucodonosor compartilhava deste receio desde que o profeta Daniel interpretou-lhe um sonho envolvendo uma grande estátua e dizendo que no futuro um reino inferior ao seu haveria de conquistar a Babilônia. Esta história está em Daniel, capítulos 2 e 3. À hora da prece, uma música seria tocada por vários instrumentistas reais e todos, a uma, deveriam prostrar-se enquanto o rei orava e os sacerdotes ofereciam sacrifícios para a divindade protetora do reino. Todos se prostraram diante do ídolo pagão, menos, é claro, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 3 companheiros do profeta Daniel. Havia uma pena de morte prescrita a qualquer um que não participasse do festejo. Mesmo assim, eles não cederam em sua fidelidade para com Deus. E foi dado ao dragão, figura mitológica para simbolizar o maligno, comunicar fôlego à imagem da besta, símbolo apocalíptico do anticristo, para que não só a besta falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15. A todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Versos 16 e 17. A Revolução Comercial dos séculos 16 e 17 já havia intensificado o processo de desenvolvimento capitalista que acabou unindo os países pela circulação de mercadorias. Mas isto estava longe de uma administração global, como prevê a profecia. Em 1760, inicia-se na Inglaterra a Revolução Industrial, que aumentou em muito a dependência de um país em relação ao outro. Empréstimos entre nações e monopólio tecnológico por parte de países mais ricos acabaram criando espaço para a possível união entre governos. No século XIX, alguns sociólogos chegaram a falar de um imperialismo mundial que colocaria todos sob o mesmo governo. Neste tempo, porém, tal ideia não passava de sociologia utopista, ou seja, um delírio dos pensadores. Hoje, no mundo civilizado, aprofunda-se cada vez mais a desigualdade entre países ricos e pobres, países bem ou mal desenvolvidos. Intensifica-se a competitividade comercial e, com isto, aumentam-se os riscos de desemprego, crise econômica e outros fatores. Quem não se viu ameaçado por um crash econômico ocorrido na Europa ou nos Estados Unidos? Quem não teme ser vítima da queda de uma bolsa de valores em outra parte do mundo? Ou ainda oferecer para a herança de seus filhos um planeta morto em consequência dos crimes ambientais cometidos por todos os países? Outra importante questão decorrente da globalização capitalista, sobrepondo-se à economia dos países, é a de ordem monetária. O comércio e as negociações financeiras internacionais tornaram urgente a criação de um regime estatal ou estável de câmbio, isto é, uma paridade entre as moedas. O melhor, na opinião de muitos governantes e economistas, é criar um dinheiro mundial que circule livremente pelos países sem obstáculos criados por políticas particulares, nem interesse próprio de uma única nacionalidade. Não obstante todas essas previsões futurísticas, é importante demarcar que a miséria, a fome e outros males sociais ainda constituem problemas que estão longe de serem solucionados. Todos tornaram vulnerável a ação de todos. Logo, só falta uma peça para unificar todo o quadro mundial. Um governo único que estabeleça as regras e dite o que é certo e errado em termos de economia e governo mundial. O famoso e polêmico escritor irlandês Oscar Wilde afirmou que, no que diz respeito à política internacional, se não somos profetas, é melhor não profetizar, especialmente se estamos tratando do futuro. Por enquanto, ainda gozamos de liberdade para seguir a religião que quisermos, segundo as normas de nossa própria consciência. Porém, chegará o dia em que deveremos tomar uma dramática decisão contra ou a favor de Cristo. Para coisas envolvendo a espiritualidade, não existe neutralidade, não existe meio termo. Hoje, a preocupação com o fim da vida na Terra extrapolou em muito a questão nuclear ou os que estudam profecias relacionadas ao juízo final. A cada dia, vê-se o meio ambiente morrer aos poucos na progressiva destruição das florestas, na redução da água potável e no empobrecimento da biodiversidade. Segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, se esta situação não for rapidamente corrigida, o mundo verá decretado em pouco tempo o fim da humanidade. Há quase 2000 anos, o apóstolo João profetizou que no futuro, Deus teria de acertar contas com os que cometem, dentre outros delitos, crimes contra a ecologia. Como diz a profecia,
chegou o tempo determinado de sua ira, a ira de Deus, e o tempo para destruíres os que destroem a terra. Primeiro, quase 2 milênios antes da era atômica, Deus já sabia que no futuro a humanidade poderia destruir a terra. Segundo, antes que qualquer um pudesse sonhar racionalmente com uma possível destruição em massa, Deus revelou ao profeta que isto um dia seria realidade, e ele escreveu tudo no livro do Apocalipse. Terceiro, segundo a profecia, antes que se efetuasse um extermínio final, Cristo voltaria, dando um basta na destruição desenfreada da natureza. Certa vez, Jesus repreendeu aos estudiosos do seu tempo porque não davam o devido valor à vinda do juízo de Deus. Ele disse: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Lucas, capítulo 12, versos 54 a 56. No Apocalipse, há uma importante mensagem do juízo anunciada em todo o céu. Um anjo voa e diz: temam a Deus e louvem a sua grandeza, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Jesus estava com seus discípulos realizando a última ceia. Era uma noite de quinta-feira e havia algo estranho no ar. O mestre dizia coisas difíceis de entender. Afirmou que seria traído por um de seus discípulos e que em breve enfrentaria a morte na cruz. Sua partida estava chegando e em pouco tempo ele voltaria para a casa do Pai. Era, portanto, um ambiente de dor e despedida. Atônitos, os discípulos pareciam não compreender os detalhes daquilo que estavam escutando. Era tão forte a dor de separar-se do mestre que, em sua emoção, pareciam que estavam bloqueados no entendimento e, para não sofrer ainda mais, pareciam querer alienar-se do que estava sendo-lhes anunciado. Percebendo o desconforto de seus corações, Jesus lhes revelou: não fiquem assim preocupados. Vocês sempre creram em Deus, creiam agora em mim. Sabem, na casa de meu pai há muitos quartos e eu estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. E depois que eu for e terminar a preparação deste lugar, eu voltarei e levarei vocês para morar comigo, para nunca mais precisarmos dizer adeus. João 14, versos 1 a 3. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, verso 36. Grupos separatistas começaram então a espiritualizar o tema da segunda vinda. Alguns diziam que ela já havia ocorrido, enquanto outros individualizavam o evento, dizendo que sempre havia uma nova volta de Jesus a cada momento que alguém morria. Lembrem-se de que nos últimos dias virão os escarnecedores, segundo seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos ancestrais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só que eles se esquecem que por muito tempo também houve céu e terra, da qual surgiu a água, conforme relata a palavra de Deus. Ora, pela mesma água, o mundo foi um dia repentinamente destruído. Do mesmo modo, os céus que agora existem e a terra, segundo a mesma palavra, encontram-se reservados para a consumação no fogo. Eles estão sendo guardados para o dia do juízo, da extinção de todos os que amam a injustiça. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 6.